recuperação, batendo o Corinthians no Maracanã por 2-0. Gols do Pedro e do Lohan. E o Tite estava bem mais tranquilo na coletiva para pensar no Bolívar na Libertadores. Que massagem, papai. Ai, negrão. O reencontro com o ex depois de 15 anos. E justamente no momento em que o atual casamento não vive boa fase. A semana foi de pressão, protestos e até pedido de separação por uma das partes. Em nenhum título que eu tive na minha carreira, ela foi linear lá no alto, ganhando tudo. Ele tem uma fase que ela vai oscilar dentro de um parâmetro para que ele chegue e se fortaleça. A cada momento, a cada adversidade se fortalecer. Tite chegou ao Maracanã precisando dar uma resposta ao momento conturbado. E assistiu aos 3 primeiros minutos de um ex, querendo dificultar a situação. Mas não durou muito. Os comandados do treinador foram firmes e logo passaram a administrar a partida. Aos 6 minutos, Ayrton Lucas, voltando ao time, já tentou amenizar o clima, parou na trave. E quando Pedro pegou na bola, foi fácil reviver os bons momentos. Golaço, 1-0. Apesar da falha no gol, Carlos Miguel foi um dos jogadores que mais trabalhou no Maracanã. Foram 2 defesas em chutes de Cebolinha. Cara, foi uma infelicidade minha, uma decisão errada minha de ir com a mão, poderia ter com o pé, acabou que eu não tive dúvida no lance, acabei tomando um gol e faz parte, eu sei que o trabalho a gente está fazendo. No final do primeiro tempo, Pedro recebeu esse passe no meio da marcação, mas chutou em cima do goleiro. Era o último lance do atacante em campo. No vestiário, o camisa 9 se queixou de dores na coxa e deixou a vaga para Gabigol. Mas apesar da festa da torcida, Gabriel Barbosa pouco tocou na bola. Foi De La Cruz quem levou o perigo pela primeira vez. A resposta do Corinthians foi com o melhor momento em campo. Primeiro no desvio de Yuri Alberto. Depois na batida a queima-roupa de Kaká. Rossi levou a melhor nas 2 vezes. A partir dali, só o Flamengo ficou com a bola. Lohan desarmou o Kaká e viu Gerson ficar com a sobra. O camisa 8 devolveu ao menino, de 17 anos, para ampliar. Fim de jogo, 2-0. Posso afirmar que vocês não viram nada assim, né? Porque realmente a qualidade que esse moleque tem é indiscutível. Um jogador da idade que ele tem, nem parece que ele tem 17 anos, parece um jogador bem mais velho. Tenho certeza que ele vai ter um futuro brilhante aí, não só no Flamengo e na Europa também. Depois de 2 jogos, o Flamengo voltou a vencer. Momento perfeito para acalmar os ânimos no clube. Diferente das últimas partidas, o torcedor parece convencido com o desempenho. E o elenco saiu aplaudido do Maracanã. Uma vitória que nos traz de volta a confiança, principalmente pelo primeiro tempo muito intenso que a gente fez. Primeiro tempo muito bom. Do outro lado, o Corinthians põe fim aos 4 jogos de invencibilidade. E com apenas 5 pontos no Campeonato Brasileiro, passa a se preocupar com a parte de baixo da tabela. Mas Antônio Oliveira não gostou de ser questionado sobre o assunto. Você está falando nisso à 6ª rodada já, no rebaixamento? É isso? Então, acho que a dimensão do clube não se coaduna com esse tipo de pergunta. Portanto, é evidente que nós sabemos a nossa realidade e vamos trabalhar mais para conquistar mais pontos. A tática funcionou, só que não fizemos o gol, então para vocês não vai funcionar. A gente saber que a gente está aqui no Corinthians, a gente não é pequeno. A gente está no Corinthians, a gente é grande. Vocês podem desmerecer a gente vários jogos quando perde, mas eu sei como é que a gente pode fazer lá dentro. Eu sei como todos vão fazer. A gente vai se abraçar e vai ganhar o jogo. E eu tenho fé que a gente vai conseguir alguma coisa pra gente esse ano ainda. Até aqui, em 6 jogos do Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem 3 derrotas, 2 empates e 1 vitória. 5 pontos somados. Realidade diferente da do Flamengo, que na parte de cima da tabela soma 11 pontos e volta a dar a Tite mais tranquilidade para trabalhar. Nada como ir além de uma escalação e acompanhar o que efetivamente acontece no jogo. Na prática, o Corinthians foi num 5-3-2, fez uma linha de 5, né? Os 2 laterais não são alas, são laterais mesmos. E justamente com 3 zagueiros. E aí a gente vê que o time ficou mais na defensiva, dando muito campo, muito espaço para o Flamengo, que aproveitou bem. Só não fez tantos gols quanto poderia ter feito, mas abriu o placar com o Pedro, dominou especialmente o primeiro tempo. Um amasso no primeiro tempo. A verdade é essa, Loirão. Passou o carro. Foi um amasso. O que o Flamengo fez no comecinho, principalmente ali até os 30 minutos do primeiro tempo,
foi um amasso. O Corinthians estava assim, irreconhecível, a gente via um Corinthians até em algum momento propondo o jogo em outras oportunidades, mas no jogo contra o Flamengo eu não sei se foi o nervosismo, não sei se foi a falta do Ranieri ali no meio de campo, que é o cara que dá um pouco mais de proteção, né, para o sistema defensivo e até também tem uma boa saída de bola. Não sei se essa ausência pesou muito nesse meio de campo, porque o Flamengo nos primeiros 30 minutos amassou o Corinthians. O Corinthians foi irreconhecível. Depois do gol, o Corinthians começou a tentar sair um pouquinho mais pro jogo, mas o contexto geral da partida, o Flamengo mereceu bem a vitória. A gente estava comentando aqui, por exemplo, numa defesa do Carlos Miguel, num chute do Cebolinha, uma defesaça. No gol do Pedro, para mim, ele falha. O Carlos Miguel, para mim, falha. É uma bola defensável. Ele já fez muito, nesses 5 ou 6 jogos que ele está jogando como titular, já fez ótimas defesas, mas especificamente na finalização do Pedro no gol, para mim, ele falha. Então foi um Corinthians muito diferente do que a gente vinha acompanhando nas últimas rodadas. Falando do Flamengo, que dá um basta, pelo menos momentâneo, nessa crise que se formava, na pressão para cima do Tite, especialmente. E a gente viu um time que o Pedro teve que sair no intervalo, tem que ver se a contusão é séria, se é problema para a Libertadores, mas é um jogador que normalmente, quando tem a chance, vai lá e aproveita. E o Lohan foi o substituto escolhido pelo Tite pro Arrascaeta. O Arrascaeta jogou muito. Foi talvez o grande nome jogou da partida, muito, pela assistência e pelo gol. Jogou muito, personalidade, pisa na bola, busca o drible, quebra linhas, pisa na área, faz gol. Obviamente a gente tem que dar o crédito também pro Kaká, que ele tenta sair jogando numa situação que completamente desnecessária. Ele poderia recuar a bola pro goleiro, o Gerson pressiona. E aí sai em velocidade e aí vem essa grata surpresa, né? Porque é um jogador que mostra uma personalidade. Eu acho que o Tite provavelmente deve dar muito mais oportunidade para ele e possivelmente jogando da forma que ele está jogando, é mais um jovem jogador que provavelmente vai para o futebol europeu. Vai, Rona, desabafa, põe pra fora esse coraçãozinho. Não, Você viu que ele falou que não tem nada a ver com esquema, que as pessoas só analisam o resultado e ponto. Nós estamos aqui para isso, né? Não é uma inverdade, pelo contrário. Nós estamos aqui para analisar o que foi feito. E começando a fazer essa análise, está quentinha a minha análise aqui, porque ela está bem ela está assim, cheia de... Então fala logo. Ela está cheia de emoção. A emoção está aqui, ó. Está aflorando aqui, ó. Porque eu vou te falar, nós somos pro Rio de Janeiro com problema onde? Lembra na sexta-feira que nós conversamos aqui? Nós Corinthians, Corinthians, pô! É que eu quis entender, nós! Pô, nós! A cara dela. Problema no meio de campo, o Ranieri não vai jogar, tá fora, tá suspenso. Nós ficamos aqui, nossa, o que ele vai fazer? Quem ele vai colocar? Ficamos aqui. Fausto Vera, não! Você Fausto pediu Vera, pra que não fosse o Fausto. Não, Fausto Vera não. Aí falamos assim, pão, então nós temos um problema pra jogar contra o Flamengo, meio de campo, certo? Chegamos lá, na hora do jogo, nós tivemos 3 problemas. Ele mexeu na zaga para tentar arrumar o meio de campo, arrebentou o meio de campo, 2, e o ataque ficou sem ninguém. E o menino Wesley veio para dentro. Quer dizer, um time inoperante. O Flamengo não fez mais no começo. E o Flamengo não tinha Pulgar e nem Arrascaeta no meio. Mas pera, você quer saber quem estava fora? Eu te falo quem estava fora, querida. Eu te falo quem estava fora, estava machucado. Ranieri estava fora, meu Deus do céu. Agora... Assim, o que aconteceu com o Corinthians foi uma bagunça só. Porque para você jogar com 3 zagueiros, você não pode tirar uma referência no meio de campo. E o meio de campo não tinha ninguém, todo mundo afastava. O time do Flamengo pegava a bola, todo mundo afastava. Ia para dentro do Carlos Miguel. Então o erro do treinador também. O menino Cebolinha pega essa bola, vem por dentro. Ninguém marcando o menino atravessou a praia. Leblon, ele veio pela Barra do Tijuca, atravessou tudo, veio sozinho. Então é o treinador, para mim ele errou. Só que depois ele deu sinais, ele mandou sinais pra gente. 2-0 pro Flamengo, aos 30 do segundo tempo, o que ele faz? Coloca Léo Maná e Biro. Ele falou lá, nós vamos ganhar do Flamengo com o Léo Maná e Biro. Quer dizer, ele já mostrou que ele estava errado, mas a direção também está errada. Pedro então, Raul estava no banco. Vou passar o recado aqui. Olha, outro. O Chicão, vou passar a letra aqui. O Chicão, ele nunca vai ser convidado. Ô, Caio, pra você. O Chicão nunca será convidado, é você. Que você expone e não entende nada aí do Augusto. Então cola no Augusto. Porque precisa resolver o vestiário. Eu tô falando aqui que precisa resolver o vestiário. O Fabinho não é o cara que vai ajudar. Porque o cara coloca 3 zagueiros, o cara faz uma lambança, ninguém questiona. Esse Caio não vai. Quem pode é o Chicão, que conhece muito bem também de futebol. Mas então tem muita coisa errada. Não, eu não tô falando que tá rachado, não tem. Não, você falou uma coisa que tá rachada é que quando quem tá rachado não tem. Mas que tem o vestiário. O Capelani trouxe a informação aqui que o presidente estava afastado do Antônio Oliveira.
Lembra disso? Não, então, mas ele não tem para fazer esse elo, porque o presidente ele tem muitas coisas para resolver. E a pessoa que ele colocou para fazer esse elo não entende nada de futebol. Ronaldo, e lá tem não nada pode a ver estar. com isso. O diretor de futebol também já foi embora. Quem que é essa pessoa, Então, Ronaldo? lá é o Caio. Ainda colocou o Chicão como convidado. Vai lamber sabão. Convidado é você. Você é convidado do presidente. O Chicão tem história. O Chicão é campeão do mundo aí. Então abra teu olho. Vai do lado do presidente. Vai tomar conta da piscina. Vai tomar conta de onde você quiser. Futebol não é teu lugar lá. Agora tem que melhorar lá. Porque ali tá uma bagunça. Não tem cobrança, ninguém cobra ninguém. O treinador faz o que quer. Vai com 3 zagueiros, arrebenta todos os esquemas. Foi isso que aconteceu. E eu estou aqui calmo para poder relatar. Calma, respira, que o Chico tem recadinho. Quando você respira aqui, recobra o fôlego, né, Ronaldo? Lohan, Chico Garcia, assistência e um gol. Ele que tem 17 anos, usa a camisa 19, e a gente viu um garoto brilhando. Fora isso, o Pedro com a sua efetividade, que depois foi substituído no intervalo. Ele sentiu o adutor e aí o Gabigol entrou no segundo tempo, mas o Lohan, assim, a gente tá falando de um cara de 17 anos que entra no meio-campo do Flamengo para ser o armador. No lugar do Arrasca. No lugar do Arrascaeta, assim, e botou o jogo no bolso. Joga muito. Porque o Corinthians estava com 3 zagueiros e o primeiro gol que ele encontra, o passe pro Pedro, é um passe de quem enxerga o jogo. Tudo bem que o Corinthians ali errou na marcação, no encaixe ali, mas ele encontra um passe maravilhoso. E depois rouba a bola, toca pro Gerson, acompanha a jogada, faz um gol no Carlos Miguel, que não é fácil, né? O Carlos Miguel gigante daquele jeito. Ele tira do Carlos Miguel como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Que jogo fez esse menino? Eu acho assim... O Arrasca é um craque, né? Mas o Tite vai ter trabalho. Eu posso estar enganado, eu acho. E não entra o mérito do Tite, tão criticado, apanhou muito nos últimos jogos, verdade. E com razão. Verdade. E com razão, porque na minha opinião, das 6 partidas do Campeonato Brasileiro, a melhor exibição que o Flamengo teve foi essa. Claro. Jogou, envolveu o adversário, se sentiu à vontade, aproveitou o Maracanã e a torcida, mais 56 mil torcedores no Maracanã. Mas pegou um time que não marcou no meio de campo, um time completamente relaxado. Mas um clássico nacional, um dos maiores torcidas do time que a torcida... Ele botou o De La Cruz mais como segundo homem. Colocou o De La Cruz no lugar dele, foi legal isso. Agora, é o seguinte, e a torcida do Flamengo ignorou totalmente o placar do jogo. A torcida do Flamengo gritou, é quarta-feira. É quarta-feira, o jogo todo. Mas a prévia não foi jogo. E parada dura, hein? Quarta-feira é parada dura. Agora o Tite arrumou o time do Flamengo. Se o Flamengo jogar isso aí, né, Ulisses? A gente sabe a capacidade do Flamengo. Mas o Bolívar é um time Era que o Flamengo precisava. Eu falei aqui na sexta-feira, o Corinthians ia ressuscitar o morto. O Flamengo tava aí morto, sabe? Que nem aquela baratinha que você tá quase cutucando e tava na cara, o Corinthians ia perder, gente. Não vamos iludir o torcedor, não. E aí, Rona, você não vai reagir? Aí, ó, eu tenho que reagir. Não, mas é a culpa do Caio. A partir do momento que você tem mais dois. Capelares, a culpa é do Caio. Mas agora a culpa é do Augusto, a culpa é do Caio. Você sai de São Paulo com problema. E arrumar mais 3? O Corinthians contratou um cara chamado Coronado, não tem força física. O cara jogou 10 anos no mundo árabe e não consegue jogar futebol. Ele não tem força física, cara. Olha, como é que paga uma fortuna pelo cara por mês? Alguém não falou em paternidade aqui, que alguém seria pai? Não, a situação do Corinthians é que tem 6 jogos e 5 pontos. Hoje pode entrar na zona do rebaixamento. Ai, porra, Mas é a realidade do Corinthians. Mas nós falamos do jogo, Veloso. Vou falar do jogo. Você quer acabar com nós? Vou falar do jogo. Quer acabar com nós, velho? Não, é pra ele saber que não tem desmerecimento nenhum. Ah, tá, é a situação que tá o Corinthians, que pode entrar na zona do rebaixamento. Não tem ninguém querendo desmerecer. É o que está acontecendo. E precisa estar atento a isso. Sobre a forma como o Corinthians jogou, que ele falou que foi acertado do Antônio Oliveira, para mim não. Porque quando você coloca 2 jogadores pelo lado e o Garro para fazer esse falso 9, o negócio não funcionou. O Corinthians no primeiro tempo foi sufocado. Poderia ter perdido até por mais no primeiro tempo. Então quando muda depois no segundo tempo, que entra o Yuri, que ele modifica o time, aí a coisa começa a funcionar. Mas a estratégia do Antônio Oliveira não deu certo, foi completamente errada. O Corinthians não tinha um jogador de referência na frente com 2 jogadores de velocidade pelo lado. Quer dizer, não ia chegar nunca mesmo, não conseguiu chutar no gol, foi sufocado e o próprio Carlos Miguel evitou que fosse um placar maior, porque ele jogou bem o primeiro tempo, apesar da falha no gol. Souza, falha não, baita frango, né, Veloso? Pra mim também. Pra mim a estratégia que ele falou que deu certo, deu totalmente errada.
né? 2-0, poderia ter sido até mais no primeiro tempo, se não fosse ele. Desculpa, Souza, o que ele falhou aí, Veloso? Pra mim, essa bola, para a envergadura dele, é uma bola muito complicada. Para mim, ele teria que tentar com o pé seria mais fácil. Quando ele vai descer aqui no pé dele para tentar fazer, ele é muito grande, aí a dificuldade é muito maior. Que frango, hein? Mas foi a imprensa que tomou o frango, foi eu que tomei o frango aí. Foi eu, Marco Belo, a imprensa toda que tomou esse frango. Eu acho que a estratégia dos 3 zagueiros também não foi legal por parte do Antônio Oliveira. Tem jogos que você precisa arriscar, e esse era um jogo, porque é um jogo onde o adversário é melhor que você, e essa é a realidade. Você precisa arriscar. Você entrou para se defender. Os 2 gols que o Flamengo fez foi falha do Corinthians, hein? Qual foi a última? Também aí você coordena um jogo também, quando você tá 2-0, quando você tá ganhando, né? você tá ganhando. Você fez só o gol no segundo tempo? Só o gol, não. Grande gol do Lohan, um tapa incrível do Gerson, que é um craque de bola, né? Não é como o André do Fluminense. Pra mim, o melhor volante do futebol brasileiro é o André do Fluminense. E aí... Você dita o ritmo, né? E parece que o Flamengo não jogou muito, mas jogou sim. Jogou sim. E depois teve que vir um pouquinho pra trás até pra tirar o Corinthians de trás. Então, esse foi o grande lance do Corinthians, né? Kaká, né? Não, a primeira cabeçada, né? A defesa do Rossi e depois o Kaká que tá tudo certo, chutou a bola, tá tudo bem, não tem problema nenhum. É o grande problema do Kaká que sai driblando, aí o Gerson roubou, aí é o toque do Gerson, ó. Ó o toque. Meu Deus do céu, que toque é esse? E aí, Souza? Então tem jogos que você precisa arriscar. Tem jogos que você vai sabendo que o time é melhor e você precisa